Boa noite, eu vou falar sobre a teoria psicogenética de Vygotsky. Meu nome é Emily Kesley Cardoso Câncio, professor Robson Luiz de Araújo, disciplina Psicologia da Educação. Vou falar um pouco sobre a teoria da aprendizagem humana, a teoria de Vygotsky, que ela é uma teoria construtivista, ou seja, a relação entre a sociedade vai ser bastante importante. Mesmo que essa criança ela nasça, com determinado desenvolvimento de linguagem, essas interações das funções psicológicas elas são elementares. O aprendizado ele é um prepulsor e um impulsor para o desenvolvimento. O processo pedagógico ele ajuda no desenvolvimento cognitivo. Também é importante falar sobre a reestruturação das funções comportamentais. Para ele, a relação entre o pensamento e a linguagem, ela não nasce com a criança, é determinado pelo momento de desenvolvimento, a primeira função, porque a criança ela vai usar a linguagem primordialmente para a comunicação. E a partir dessa comunicação é que o processo de interação e o processo de aprendizagem ele é construído. E a relação cultural ela vai ser bastante intensificada nesses processos comportamentais, O modo de como a criança age em relação ao outro. E o papel do adulto ele é bastante importante nesse processo de aprendizagem, porque ele é necessariamente um mediador. E ele torna um papel do ensino, como é que se cabe a facilitar, Então, o primeiro contato com a criança em atividade, novas habilidades, formação, E ter essa participação do adulto. Então, o processo de aprendizagem, desenvolvimento, ele vai se aprimorando, ou seja, seria como fosse o adulto, o que soubesse de mais determinadas coisas, que consegue passar para essa criança. E ela consegue se desenvolver, até estruturas intelectuais. Porque a criança consegue observar nesse processo de interação e nesse processo do ambiente, como que o outro se alimenta, como o outro fala, como o outro age. Então, primeiramente, ela não é capaz de aprender sozinha. Ela vai aprender em relação a outra pessoa. Ela vai desenvolver, Primeiro vem esse desenvolvimento, essa comunicação, para depois ela ser capaz de fazer sozinha. E aqui a gente vai falar também sobre a zona de desenvolvimento proximal. Então, vamos ver assim o que se aplicaria, em relação à zona de desenvolvimento proximal. É possível que uma criança ela se desenvolva-se encontrando-se num ambiente de ensino, por exemplo, em condições de contexto favorável para o seu aprendizado. E criar esse ambiente também é essencial, Então, o professor ele vai ser como mediador e ele vai estimular as interações entre os alunos, Uma criança ela consegue desenvolver uma tarefa mais complexa com a ajuda de alguém. Naturalmente, posteriormente ela poderá conseguir fazer uma tarefa mais fácil sozinha, ou ela até pode adquirir, aprender, ter esse propulsor nesse desenvolvimento e conseguir posteriormente realizar algo sozinha. Então, entender a linguagem também dentro dessa sala de aula, entender a linguagem do colega mais experiente ou de um adulto, isso faz com que seja uma troca de conhecimento e interesse que também deixa essa criança mais encorajada. Então, o que seria esse desenvolvimento proximal? São os estímulos que chegam no desenvolvimento potencial. São os estímulos que a criança vai ter. E a partir disso, do desenvolvimento potencial, é que essa criança ela consegue fazer com a ajuda de outras pessoas. Então, primeiramente, a criança tem um desenvolvimento potencial
que é aquela criança que consegue fazer com a ajuda de outras pessoas, exemplo, montar um quebra-cabeça. Primeiramente ela vai aprender as formas e aí ela vai conseguir montar o quebra-cabeça com a ajuda de um adulto. Posteriormente ela vai conseguir sozinha. Então, o desenvolvimento real é as habilidades que a criança já aprendeu. Se a criança já aprendeu as formas, já aprendeu com o adulto a montar um quebra-cabeça sozinha, posteriormente ela vai conseguir fazer isso. Então, esse é praticamente um exemplo prático que a gente pode observar, né? A gente pode colocar a criança dentro da sala de aula para ser ajudante, para ajudante em alguma atividade, né, dentro dessa sala, e posteriormente ela vai conseguir fazer sozinha. Agora a gente vai tentar fazer o A. Então a gente vai, pega na mão da criança, ajuda ela a fazer. Posteriormente, ela já vai aprender. Posteriormente, a partir desse aprendizado, a partir desse desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento dessa habilidade que ela já aprendeu, ela vai conseguir executar atividades mais complexas. E aqui até coloquei uma frase de Vygotsky, né, que o que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, ela será capaz de fazer sozinha amanhã. E esse processo de interação também, esse desenvolvimento proximal, a gente pode também tomar, por exemplo, fazer grupos, né, ou duplas dentro da sala de aula, colocando, não necessariamente que seja só o professor que ajude, a gente pode colocar nessa dupla um aluno que já domine aquele assunto, um aluno que já saiba fazer, com o outro que tenha dificuldade. Então, eles vão aprender, porque o mesmo aquele que tem dificuldade, ele pode auxiliar para cumprir aquela tarefa, porque talvez ele saiba alguma coisa e o outro já sabe mais. Então, essa troca, essa interação é um processo de desenvolvimento, né? Então, de acordo com a zona de desenvolvimento proximal, esse processo prático e observar, né, o que a criança domina e o que está em desenvolvimento, o que está em desenvolvimento é crucial. E também dentro desse processo de interação, a gente também pode observar não o que a criança aprendeu, né? Mas sim o que ela ainda não aprendeu e de que forma que ela está aprendendo, né? Observar essas particularidades dentro de cada criança, esse desenvolvimento, o ritmo o qual ela se desenvolve. E esse processo de interação, ele é bastante importante, porque na teoria de Vygotsky, né, ela é socioconstrutivista. Então, é assim que esse conhecimento vai gerar aprendizagem, assim que esse desenvolvimento, né, esse processo de desenvolvimento do indivíduo. Então, o que seria a contribuição para a educação? Quando a gente fala aqui em contribuição para a educação, o que ele nos diz? Que é um sócio interativista, né? A teoria de aprendizagem que possui um foco da interação. O papel do educador é a respectiva mediação. Ele pode atuar com o outro social que deverá promover o processo de interação entre o cultural acumulado com o individualismo, né, que pode ser transformado, o despertar nos alunos a necessidade de aprimoração de novos conhecimentos, mediar os conteúdos já elaborados de modo que propiciem a formação das funções psicológicas superiores por meio de aquisição dos conhecimentos, provoca avanços nos alunos por meio da intervenção da zona de desenvolvimento proximal. Agora, aqui, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento humano. Para Vygotsky, né, o desenvolvimento humano, ele concebe
como uma contínua interação entre as estruturas orgânicas da criança mais privilegiada em um ambiente social, e que se reconhece variando os ambientes e o desenvolvimento que ela virá a ter. Agora, quando a gente fala o social e o individual, no caso, seria a criança que já nasce no mundo social e que desde o seu nascimento vai formando uma nova visão deste mundo através da interação com os adultos. E esse conhecimento ele vai proceder do social para o individual. Então, a relação social e qual ela vive vai gerar esse conhecimento individual da própria. Quando a gente fala em desenvolvimento e aprendizagem, o desenvolvimento e a aprendizagem são dois processos que se influenciam de modo quando mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Quando é falado do pensamento e a linguagem, Vygotsky ele diz que o pensamento e a linguagem são processos interdependentes, desde o início da vida, como forma definida de pensamento, que vai possibilitar o planejamento de ações. Então, primeiramente, a linguagem ela vem com um desejo de comunicar-se, né? Um desejo de interação com o outro ser. Seja até mesmo, a gente pode colocar, por exemplo, chamar um gato, chamar um cachorro, fazer um som. E porque desde o nascimento, que a gente pode observar o choro da criança, a forma de interação, a forma de dizer algo, né, no recém-nascido. Então a gente consegue observar essa interação e essa linguagem que ela já é prepulsora desde o começo do desenvolvimento. Então a gente pode observar que uma criança que nasce no ambiente falante, provavelmente ela já vai ter uma comunicação bem melhor. A fala social também dela, determinada da cultura que ela vem, também é diferente e individualizada, né? Aqui eu coloquei duas frases importantes aqui de Vygotsky, né? Que a criança, ela nasce no meio social, né? A criança, ela nasce inserida no meio social e a família que nela estabelece as primeiras relações com a linguagem e a interação com os outros. Outra fase assim, que deixa bem enfatizada, né, essa relação da teoria dele, é que é através do outro que nos tornamos nós mesmos. Então, através da interação, através desse desenvolvimento da fala, da socialização, é que a criança vai acabando se desenvolvendo e adquirindo a sua individualidade e transformando ela em si própria. Então, através dos outros é que nos tornamos nós mesmos. Então, não tem como ela já vir predispostas. Ela precisa ter a interação, ela precisa ter a prática, ela precisa da vivência para ela poder se transformar, para ela poder adquirir, para ela poder se desenvolver. Vou colocar aqui um vídeo. Ninguém é só uma ilha. Para crescer, aprender, construir conhecimento, para se construir, o ser humano precisa dos outros. Interagir, trocar, partilhar, navegar. Para isso, embarcamos na linguagem, a grande ferramenta social de contato. E é ela que, possibilitando a troca com o outro, permite a cada indivíduo, constituído dessa interação com o outro, completar-se para conquistar o seu potencial. Esse é o pensamento de Lev Vygotsky, o psicólogo e professor judeu-russo que fundou a chamada psicologia histórico-cultural, também conhecida como psicologia interativista sociocultural ou psicologia socio-interacionista, ou ainda teoria histórico-social. Ele foi o primeiro psicólogo moderno a enfatizar que a cultura se integra ao homem pela atividade cerebral
estimulada pela interação entre parceiros sociais, mediada pela linguagem. A linguagem, a ferramenta que torna o animal homem, verdadeiramente humano. Contemporâneo do psicanalista e professor suíço Jean Piaget, Lev Vygotsky nasceu na cidadezinha de Orsha, em pleno Império Russo, na região da Bielorrússia, no final do século XIX. E morreu jovem, de tuberculose, aos 37 anos, porém com uma importante obra de mais de 200 de trabalhos científicos. Os mais conhecidos no livro Pensamento e Linguagem. Vygotsky recebeu a sua formação inicial diretamente de tutores na residência da sua infância, conforme a tradição das famílias abastadas, e mais tarde foi estudar na Universidade de Moscou, onde integrou um grupo de jovens intelectuais que buscavam um elo entre socialismo e uma nova psicologia integradora de corpo e mente. Assim, embora graduado em Direito, Vygotsky transitou também pelas áreas da medicina, psicologia, história, literatura, filosofia, atrás da formação interdisciplinar decisiva para a base das suas ideias, que mesclavam a biologia do corpo com a filosofia, literatura e psicologia da mente. Vygotsky formou-se na Universidade de Moscou no histórico ano de 1917, marco da Revolução Russa que derrubou o Império dos Czares e deu lugar à nova Rússia socialista, governada pelas ideias de Marx. O discurso marxista postulava que tudo é histórico, fruto de um processo, e que são as mudanças históricas na sociedade e na vida material que modificam a natureza humana, em sua consciência e comportamento. Influenciado por essas ideias, Vygotsky construiu a sua teoria sobre as funções psicológicas superiores e como a linguagem e o pensamento estão fortemente conectados. Para Vygotsky, é importante avaliar a criança pelo que ela está aprendendo e não pelo que já aprendeu. Sua teoria procura avaliar os processos mentais envolvidos na compreensão do mundo. E o modelo de aprendizado descrito por suas ideias representou um grande salto para a pedagogia, especialmente quando descreve a zona de desenvolvimento proximal. Para ele, uma das etapas de aprendizagem mais importantes. Para entender as ideias de Vygotsky, é fundamental inteirar-se de 4 pensamentos chaves vygotskianos: interação, mediação, internalização e ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Vygotsky descobriu que para melhorar o nível da aprendizagem, mais do que o indivíduo agir sobre o meio, precisava interagir. Para ele, todo sujeito adquire seus conhecimentos a partir de relações interpessoais, de troca com o meio. Por isso, é chamado de interativo. Vygotsky afirma que aquilo que parece individual na pessoa é, na verdade, resultado da construção da sua relação com o outro. Um outro coletivo que veicula a cultura. As características e atitudes individuais estão profundamente impregnadas das trocas com o coletivo. E justamente é ali, no palco da cultura, dos seus valores, da negociação de sentidos tramada pelos grupos sociais, que se constrói e se internaliza o conhecimento. Como? Através da língua, da linguagem, dos símbolos escolhidos como metáforas ou outras figuras que se constituem em valiosa moeda de troca. Isto é, a interação é feita através da linguagem, que realiza uma espécie de mediação do indivíduo com a cultura. Vygotsky entende que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da linguagem. E mais, que ainda que uma criança tenha biologicamente o potencial de se desenvolver, se não interagir, não se desenvolverá como poderia. Basta lembrar do exemplo recente do menino lobo encontrado em Kalunga, na Rússia, que criou-se com lobos e desenvolveu muito pouco do seu lado humano. Andava de 4, não falava, rosnava e mordia como um cão.
Como é que a cultura negocia os sentidos das coisas? Através de representações simbólicas, através da língua, da linguagem, que realiza a mediação entre a coisa e a compreensão da coisa, como se fosse uma tradução, uma afirmação, uma certificação. Se pegarmos, por exemplo, uma cadeira, e há um consenso entre nós de que vamos chamá-la de cadeira, e que se diz cadeira, e que serve para sentar, a criança entende. Esta informação vai parar lá no seu cérebro, onde fica armazenada junto com o atributo sentar. Passamos assim para a terceira ideia-chave de Vygotsky, a internalização, que é o momento em que o aprendizado se completa, quando a criança, ao refletir sobre o nome e o significado de cadeira, ao internalizá-los, consegue abstrair o conceito de cadeira e torná-lo universal. E então, cadeira não cabe mais só na palavra cadeira, porque a própria criança descobre os muitos sentidos da palavra, que adquire assim novos tons afetivos, emocionais, de memória, de sentimento ou simplesmente de informação. Tudo via mediação da linguagem, na troca com os outros, interação, e consigo mesma, internalização. A criança aprende conhecimentos, papéis sociais e valores. E, finalmente, a quarta expressão vygotskiana, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que nada mais é do que aquele espaço em branco que existe entre o que a criança já é, já sabe fazer sozinha, e aquilo que ela tem a potencialidade para vir a ser, desde que seja assistida, aprenda com os outros. Proximal vem de próximo, perto, íntimo, e é onde entra o professor, o adulto ou um colega mais experiente da roda da criança, que, como parceiros de estrada, detectam o seu potencial e a estimulam a se superar e a se apropriar do que, em tese, ela é naturalmente capaz. E assim fica claro o papel do professor. Para Vygotsky, o professor é um mediador entre a criança e o mundo, um parceiro de estrada mais experiente, um descobridor da ZDP do aluno, que o ajuda a interagir com os outros e consigo mesmo, e assim atingir o que lhe é de direito, não o melhor além do outro, mas o melhor de si mesmo, isto é, o seu potencial. Essas são as minhas referências. Obrigada.